Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Estamos juntos aqui na TV Canção Nova. É sempre uma alegria acolher a todos que acompanham o nosso programa e trazendo sempre um tema interessante, temas da atualidade, trazendo também temas de formação, de cultura, de conhecimento, além de temas para a nossa espiritualidade, né, que nos ajudam. E hoje é um tema assim que vai nos ajudar muito na nossa espiritualidade, porque é de um homem muito inspirador. O tema do nosso programa é Jaime Bonet, um pregador desde a juventude, uma história aí linda de um sacerdote que tem muito para nos ensinar, que é o fundador da Verbum Dei. Você já ouviu falar da família Verbum Dei? Então hoje, se ainda não ouviu, vai conhecer mais um pouquinho a respeito desta linda obra que é fruto da vida deste homem que vamos aqui abordar, conhecer a história. Eu estou aqui com dois missionários da Verbum Dei, que é a Tereza Pinho e o Guilherme Ramos. São dois jovens, posso dizer assim, e que vieram de Lisboa para estar conosco no Manhã Viva, para nos trazer, né, esse legado, essa história de Jaime Bonet. Então, eu já quero acolhê-los, bem-vindos, obrigada pela presença. Muito obrigado. É uma alegria para nós da Canção Nova recebê-los aqui e conhecer a história do vosso fundador. Então eu quero convidar a todos que nos acompanham a ficar nesse programa para conhecer essa história e também para aprender, né, um pouco mais sobre a beleza que são os carismas da nossa igreja. A gente sabe como o Espírito Santo move a igreja, né? Sustenta a nossa igreja, inspira novas formas de vida consagrada. Assim como a Canção Nova é uma nova forma de vida consagrada, também hoje nós vamos conhecer a Verbum Dei. Eles vão explicar para nós, porque é uma família que tem vários estados de vida. Quem sabe você que nos acompanha não vai se sentir chamado, né, a conhecer um pouco mais. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa, vamos fazer o nosso momento de oração, que eu quero convidar a Tereza e o Guilherme para orientar para nós esse momento. Então, invocamos o Espírito Santo, pedimos-te, Senhor, que neste momento também possas falar através de nós, possas continuar a mover a nossa vida, possas continuar também a reproduzir em nós novos cristãos, ao jeito de Cristo, para o mundo de hoje. Agradecemos-te hoje a vida do Padre Jaime Bonet, o nosso fundador, todo o seu legado, toda a marca de autenticidade, de vida missionária que contagiou a tanta gente. Agradecemos-te esta oportunidade de falarmos dele, de o tornarmos presente e também de deixarmos que Jesus, através desta história, desta vida e também da nossa vida, possa chegar a muitos com frescura, com atualidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas aqui diz na introdução que a nossa produção colocou que o Jaime Bonet é um jovem que desde cedo começou a sentir-se impelido pela palavra de Deus. Nasceu em Alqueria Blanca, em Maiorca, na Espanha, em 21 de maio de 26, filho de 2 trabalhadores de fé profunda e sincera, Jaime e Maria, o nome dos pais, não é? A catequese que o seu pai dava a crianças e adultos nas casas vizinhas, já me chamou a atenção isso aqui, bem como a fé sólida e o amor prático de sua mãe,
foram um ambiente onde a vocação do Jaime foi sendo moldada progressivamente. Este ambiente de fé foi sendo enriquecido com a educação dos primeiros anos, recebida na escola primária das religiosas franciscanas de Alqueria e dos anos de secundária com os irmãos das escolas cristãs. Olha que família de onde veio este homem, não é? O pai dava catequese nas famílias vizinhas. Conta para nós um pouquinho mais sobre isso. É verdade, então o Jaime nasceu numa pequena aldeia de Palma de Maiorca, Alqueria Blanca. O pai sim era catequista e naquela altura a catequese era muito dada debaixo da árvore, no átrio, na igreja também, mas na casa do vizinho. E a mãe, a ideia que nos transmitiram da mãe era que é uma mulher muito humilde e muito cuidadosa no cuidado do outro. Era uma pessoa de uma caridade excepcional. E o Jaime absorveu muito isso. Absorveu do pai a sua audácia, a sua coragem de anunciar Jesus e da mãe absorveu muito também esse cuidado pelo outro, esse interesse pelo irmão. Mas o Jaime não era um miúdo devoto, não é? O Jaime era um rapaz normalíssimo, sem grandes devoções. Aliás, o grande interesse dele quando era pequeno eram os estudos, o desporto. Ele gostava muito também de praticar desporto. Tinha o sonho de ter 2 profissões. Sim. Não tinha propriamente a fé que os pais tinham, não é? Não lhe suscitava propriamente interesse, até que se sentiu incomodado. Até que se sentiu incomodado, estando ele a estudar no colégio de La Salle, e os irmãos tinham essa prática de, nos intervalos, entre aulas, levar os alunos à capela. E o Jaime, quando entrava na capela, sentia o aborrecimento de estou aqui a perder o meu tempo, quando a mim interessa-me estudar. E é isso que é esse aborrecimento inicial dele que se vai converter, digamos assim, na provocação, não é? A primeira chispa de fogo que vai incendiar no coração dele a pergunta, mas então faz sentido? Deus existe ou não existe? Não é? Porque se não existe, eu não quero perder o meu tempo aqui na capela, mas se existe, quero saber. Não é? E é assim que começa a sua infância. Que bonito, né? Olha, ô Tereza, nós temos aqui uma peça. Eu quero fazer uma pergunta para o Guilherme, jovem, né? Muito mais jovem do que nós, né? Que está aqui com os olhinhos atentos. É uma comunidade que atrai muitos jovens, pelo que eu percebi. Eu queria que você contasse o que te atraiu na Verbum Dei, né? Como é que você veio para essa família? Sim, sendo eu da comunidade de Lisboa, tendo nós várias comunidades Verbum Dei, em Portugal estamos muito associados em Lisboa à paróquia do Campo Grande, e eu fiz o meu percurso todo da catequese nessa paróquia, portanto acabei por ter essa sorte do caminho natural ser continuar para os grupos de jovens. E aquilo que me atraiu imediatamente foi a alegria dos grupos de jovens. Portanto, tinha cerca de 14 anos quando entrei para os grupos de jovens. E a minha experiência como jovem até aí tinha sido de uma alegria que rapidamente se dissipava nas coisas que ia vivendo na minha vida, no meu caminho. E nos grupos de jovens e na Verbum Dei experimentei uma alegria que se prolongava, uma alegria diferente, uma alegria que até num momento em que eu estivesse a sós no meu quarto à noite, a experimentava, porque me apresentavam Deus, não é? Que foi o melhor presente que me podiam ter dado na Verbum Dei. Portanto, isso foi a primeira coisa que me atraiu, foi ver jovens completamente normais, jovens que também gostam de música como eu gosto, que também gostam de desporto como eu gosto, mas que tinham este acrescento de serem capazes de estar em silêncio, de serem capazes de abdicar dos seus telemóveis e de irem fazer uma peregrinação até Fátima. Ou seja, tomavam assim decisões que na altura para mim me pareciam corajosas, mas até de alguma forma radicais, mas depois com uma alegria diferente. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que me fez ficar e que me fez depois, mais tarde, compreender de onde é que vinha essa alegria
e de pronto, 12 anos depois estar aqui. 12 anos. E agora responsável pelo setor da juventude, é isso? Exatamente. Ô Tereza, deve ser para você, deve ser uma alegria ver assim um jovem, né, que faz essa experiência, né? Você como já missionária consagrada com seus votos, não é? Eu queria que você falasse um pouco também do seu percurso, quanto tempo você está e o que também te atraiu na Verbum Dei. Então, eu conhecia Verbum Dei na minha altura da universidade. Portanto, eu estava em Aveiro a estudar e os missionários, o ramo masculino dos missionários que viviam no Porto, vinham à Universidade de Aveiro desenvolver algumas atividades de pastoral de ensino superior. E eu conheci os missionários nessa ocasião e logo desde o princípio houve, eu digo em mim agora, passados estes anos todos, houve uma experiência de inveja. Inveja que eu digo saudável, não é? Eu olhei Sim. para eles e vi neles pessoas muito simples, com muito pouca coisa do ponto de vista material, mas com uma tal alegria contagiante que se percebia muito genuína, que se percebia que não vinha das coisas, que não vinha de seguranças humanas. E isso a mim despertou-me vontade de querer o mesmo. Eu sentia que tinha muita coisa, que tinha o normal que toda a gente tem, mas essa alegria não tinha, de facto. E foi isso que me fez ir conhecer, querer saber, não é? O segredo, conhecer. E, portanto, comecei a participar nas atividades que desenvolviam em Aveiro. E depois, claro, Deus fala também, não é? Deus está vivo e fala no meio de tudo o que acontece. E quando nos dispomos a ouvir, ouvimos, não é? E percebi dentro de mim um chamamento a uma vida, se calhar, não só como engenheira, como casada, como dona do barco que eu queria ter na Ria de Aveiro, mas percebi um chamamento interior a fazer da minha vida algo que acertasse no essencial, no importante. Não é? Eu lembro-me de estar a acabar o meu curso e fazer essa pergunta: o que é que mais faz falta no mundo? É tecnologia? E eu tinha passado um ano inteiro a programar, não é? E senti, para mim, se sou sincera, não é a tecnologia, não é? Que as pessoas se descubram amadas por Deus, que conheçam o tamanho do amor que Deus tem por elas e, sabendo-se amadas, também possam amar mais e melhor. E essa resposta, levada até ao fim, indicou-me o caminho, não é? Eu acho que quero gastar a minha vida nisso. Da mesma maneira que o Jaime também o descobriu à maneira dele, eu, pronto, posteriormente, muitos anos depois, descobri o mesmo e foi isso que me fez, depois em 2004, a entrar na comunidade, a fazer a minha formação como missionária. E aqui estou, 20 anos depois. 20 anos. E é bonito ver nas vossas partilhas a forma como Deus tem para chamar cada um, não é? Como Ele é criativo, né? Um aos 14 ainda na adolescência, a outra já na universidade, já com os planos ali mais ou menos traçados, né, Tereza? Eu fiquei curiosa de saber qual curso que você fazia na altura. Eu estudei Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Olha, e digamos assim, uma bela profissão, não é? Para até mesmo os dias de hoje também, não é? Mas como Deus é criativo e como alegra-nos também saber, Deus continua chamando, né? Da mesma forma como chamou os pescadores, né? Na altura lá, Deus continua chamando. E eu queria que vocês partilhassem sobre esse legado, né? Deixado aí pelo Jaime Bonet, né? Como é que vocês descrevem a missão dele com a juventude? Eu diria que foi uma missão muito ousada, muito de dianteira, não é? Eu diria que ele foi um homem visionário, um homem que se adiantou ao seu tempo. Ele teve muito cedo essa percepção de que a verdadeira vocação, a mais genuína, é a vocação batismal. E pelo batismo todos somos missionários, todos somos anunciadores, todos somos
presença de Cristo, não é? Então ele defendeu e lutou muito por isso, que todos os leigos descobrissem o poder evangelizador que tem em si pelo batismo. Não preciso de ser sacerdote, não preciso de ser religiosa, não preciso... se eu vivo o meu batismo com toda a sua potência, obviamente formando-me, crescendo na fé, tendo acompanhamento, eu posso ser uma grande gota de água neste oceano que faz muita diferença. E, portanto, o Jaime, desde a sua juventude, provocou muito também os jovens à volta dele, tanto que a comunidade Verbo Day surge de raparigas que participavam nas convivências organizadas pelo Jaime quando ele era recém-sacerdote na sua paróquia, e que, de tal ordem, cativadas pela sua frescura, pela maneira como ele apresentava o Evangelho, a proposta de vida segundo o Evangelho, segundo Cristo, de tal forma atraídas por essa novidade, por essa frescura, por essa proximidade, quiseram também elas viver isso a vida inteira e não apenas um fim de semana, que era o tempo que durava a convivência. Aliás, as primeiras missionárias Verbo Day são aquelas que beneficiaram muito dessa pregação do Jaime, não é? Desde muito jovem. Sim. E que ficaram cativadas e quiseram mais e foram atrás. Que bonito, né? E ele, então, começou a comunidade, já havia ordenado sacerdote. Sim, portanto, o Jaime, ele vive a sua descoberta da vocação, o seu primeiro grande chamamento dá-se aos 14 anos dele. Quando, estando no colégio, um dia está no quarto e tem um diálogo forte com Jesus. Ele, como dizia há pouco, sente-se inquieto porque os pais lhe falaram de Deus, mas ele não acredita de todo nessa existência de Deus ainda, não é? E então está no quarto, percebe essa urgência de eu preciso de saber se Deus existe ou não. O que é comum na adolescência, né? Os adolescentes, a grande maioria, passa por esse questionamento. É verdade. Né? E é muito curioso que ele passe por esse questionamento, mas com uma maturidade incrível, não é? E com uma elevação incrível, porque o vai levar até ao fim, não é? Sim. Ele conta, não é, que tinha um crucifixo no quarto do colégio, agarrou no crucifixo e atreve-se a ter um diálogo. Não é? Uau! E diz-lhe a esse Cristo que ele vê na cruz: tu existes mesmo? Se tu existes, faz-me feliz. E diz que naquele momento se sentiu invadido por uma alegria não eufórica, mas uma alegria profunda. E aí começa a sua experiência de diálogo com Jesus, que depois vai continuar na sua vida, vai continuar e que ele vai iniciar outros também nesse mesmo diálogo, nessa proximidade com um Deus que ele descobre que nos faz felizes, que não é contra a nossa felicidade, não é? Que é uma ideia que às vezes temos. A minha felicidade, de certeza que Deus quer outra coisa, não é? Sim. E ele descobre que não, de facto Deus quer a felicidade que ele também queria, não é? E vai atrás disso e vai propor-nos a todos que façamos o mesmo, não é? Que nos atrevamos a ter diálogos muito genuínos com Jesus, com Deus, para também encontrarmos a nossa felicidade. Sim, que bonito. Você acabou comentando uma das frases que a nossa produtora selecionou e deixou aqui, coisas que ele disse, né? Se existes, faz-me feliz. Então, essa frase ele diz diretamente para Jesus num crucifixo. Que bonito, né? Encontrou a resposta, né? Eu acho que ainda hoje deve ser também de muitos, né, Guilherme? Jovens que, principalmente assim, a juventude hoje, eu vejo assim, tem muito, né? Tem muitas coisas, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? Sente um vazio. Pelo menos assim, é o que a gente percebe, não é? Que cada vez mais os excessos, a tecnologia, o consumismo não consegue preencher o coração do jovem. E como é que você vê assim a importância, né, desse carisma e dessa história, né, do Jaime Bonnet para essa juventude de hoje?
Não, sem dúvida, e acho que tocarmos nesta frase de se existes faz-me feliz, acho que é o modo perfeito para falarmos precisamente sobre estes jovens de hoje que vivem num mundo onde há muitas opções. Sim. Muitas vezes são-nos oferecidos muitos caminhos fáceis, rápidos, e cria-se esse esvaziar interior, esse esvaziamento interior que nós muitas vezes não nos apercebemos imediatamente, mas vamos nos apercebendo que muitas vezes aquilo onde apostamos o nosso tempo, onde apostamos todo o nosso esforço, não tem muito sumo depois quando se espreme. E o desafio que já me faz, esta ousadia até de pedir a Deus, se existes, faz-me feliz. Esta palavra felicidade, eu acho que marca muito aquilo que nós trabalhamos com os nossos jovens de hoje, porque aquilo que nós temos para oferecer, aquilo que Deus tem para te oferecer, não será certamente uma vida pelo caminho mais fácil, porque Ele próprio termina numa cruz, não é? Mas uma vida com um sentido que te trará essa felicidade, não é? Uma vida que no final do dia, por ser entregue aos outros, por ser vivida não a olhar para o umbigo, mas a olhar à volta, trará esta tal felicidade. E dado que somos uma geração que também tem muitas incertezas vivemos num tempo incerto, não é? Um tempo de guerra, um tempo onde nós próprios não sabemos bem porque é que eu agora estou a estudar há 5 anos se temos uma guerra na Europa ou seja, acho que temos estas questões que nos inquietam. Termos este fundador que faz este desafio de pedir a Deus, olha, se tu existes, se tu és real, se me vais tocar na minha vida, que me tragas esta felicidade que eu busco, acho que é por aí que também nós partimos naquilo que é a caminhada de fé dos nossos jovens. E o Senhor se agrada da sinceridade do coração do jovem, não é? Sim, acreditamos que sim, e experiencio isso também. Olha, nós chegamos ao final do primeiro bloco, já passou muito rápido. Eu quero convidar quem está nos acompanhando para esperar um instantinho só. Vamos voltar no segundo bloco, porque eu estava aqui pensando, né? Eu, como mãe de uma jovem de 18 anos, tudo que a gente quer para o filho é que o filho viva essa experiência, não é? Então, eu sei que muitas mães ou avós também que acompanham Manhã Viva estão aí com o coração questionando, né? E eu acho que é um momento, quando a gente escuta uma história dessa e vê jovens assim partilhando, né? O nosso coração se enche de esperança que nós não podemos desistir dos nossos filhos e continuar pedindo essa experiência. Então, aguarda no segundo bloco, que vai ter muita conversa boa aqui, inspiradora para os pais também. Já voltamos. Estamos de volta com Manhã Viva de hoje, conversando sobre Jaime Bonnet, que é o fundador da Fraternidade Verbum Dei, conhecendo aqui sobre a fraternidade, sobre o carisma e sobre a história deste sacerdote que tanto fez pelos jovens e continua a fazer, cremos nós, não é? Porque o carisma é vivo e continua a chamar, continua a crescer essa família Verbum Dei. Como eu dizia, um sacerdote que orou muito pelos jovens e, fruto das suas orações, começa a surgir uma comunidade que mais tarde se juntaram diferentes estados de vida. Então, a Verbum Dei engloba todos os estados de vida. Nós estamos aqui conversando com a Tereza e o Guilherme, a Tereza que é missionária consagrada e o Guilherme que é um jovem, que é o coordenador hoje do setor de juventude. Então, eu queria perguntar que vocês falassem agora um pouquinho sobre esses diversos estados de vida que a comunidade comporta. Então, como dizia, a comunidade surge primeiramente com raparigas, né, que se vão tornar as primeiras missionárias Verbum Dei. Era com elas que o Jaime organizava as primeiras convivências e depois vão querer viver isso a tempo inteiro. Né? O Jaime, inicialmente, ele nunca quis ser padre por vontade própria, mas num diálogo que teve com Jesus, percebeu que queria levar Jesus a todos, queria dá-lo a conhecer a todos e à raiz disso percebe que vai ter que ir para o seminário se quer realizar essa missão. Então vai
E mais tarde, quando estas raparigas querem viver aquela proposta que ele lhes faz de uma vida autêntica, genuína, segundo o Evangelho, o Jaime vai se confrontar com a necessidade de as enviar para algum lado, para elas viverem isso. Não é? Nesse início não existia a família missionária Verbo Mundei, não existia nada. O Jaime era um sacerdote de uma paróquia, não é? E ele começa por enviar essas primeiras raparigas para comunidades religiosas ali perto. O que vai acontecer é que elas voltam e vão dizer: Padre Jaime, mas nós, Dom Jaime, que era assim que elas o tratavam, mas nós não é aquele carisma que queremos viver, é o que nos mostrou. Então Jaime vai se confrontar com essa necessidade de dar corpo a uma nova realidade que não existia na Igreja. Não é? E vai ser o Bispo de Maiorca que lhe vai dizer: sim, terás que fundar isso que tu estás a criar, terá que ter um corpo, sim, terá que ter uma estrutura. Não é? Sim. Então surge assim a Verbo Mundei, com a primeira aprovação em 1963, sendo a primeira fundação uma casa do ramo feminino das missionárias. Com o passar dos anos, começam a querer juntar-se também missionários. Algum já era sacerdote, também se quis associar ao Jaime nesta iniciativa. Depois surgem também rapazes que fazem a sua preparação, a sua formação, os estudos de teologia de que todos fazemos. E também se funda assim o ramo masculino. E mais tarde ainda também surgem os casais, ou mais ou menos a par, surgem também casais a quererem se dedicar à mesma missão de evangelização com a palavra. E assim surgem os primeiros 3 grandes ramos consagrados desta família. Depois, com o tempo, vão associando-se leigos consagrados, leigos pelo batismo. Portanto, hoje em dia somos uma família muito rica. Sim, muito mesmo. Quer dizer, aberta a todos os estados de vida, não é? Sem dúvida. E eu queria que vocês falassem do carisma e da missão da comunidade. E pensando assim no nome, né? Que o nome é forte, né? Eu estava aqui pensar, Verbum Dei, é o verbo de Deus, não é isso? Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa identidade, né? E da missão assim específica hoje de vocês na igreja. Então, o nosso carisma surge centrado na palavra de Deus, Verbum Dei, a palavra de Deus. O Jaime vai perceber que é através da palavra de Deus que nós podemos entrar numa relação profunda, de diálogo, transformador com Deus. Não é? Um diálogo que transforma a pessoa. E ao fazer essa experiência, o Jaime descobre que aí está o segredo da evangelização hoje. Nós precisamos de traduzir o Evangelho de uma maneira que hoje uma pessoa que não tenha formação, que não tenha catequese, que não tenha estudos teológicos, possa entender. Possa entender com algum sentido, significado para a sua vida do dia a dia. Então, ele tem esta intuição, tem também outra intuição muito grande que é: se nós queremos transformar o mundo, precisamos de transformar a pessoa. Ele contava muitas vezes uma história muito, muito gira de um pai que está assim numa sala de espera com o seu filho e o filho está desesperado. E o pai vê uma revista velha e rasga, tem uma página e tem um mapa mundo. E o pai rasga o mapa mundo em pedaços e diz: olha, agora monta. E aquele filho está ali a tentar montar e o pai pensa: bem, ele não vai conseguir, é muito pequenino. E é curioso que o pequenino, o filho, que ainda é pequeno, percebe que do lado de trás da página havia o rosto de uma pessoa, havia o corpo de uma pessoa, que ele já consegue juntar. Não é? Então ele virou as peças ao contrário, junta o corpo da pessoa e depois vira tudo e tem o mapa mundo formado. Não é? E chama ao pai: já consegui. E o pai fica extasiado: mas como é que tu conseguiste fazer uma coisa dessas? E o pequeno diz: pois é que eu descobri que do outro lado havia uma pessoa e reconstruindo a pessoa eu reconstruí o mundo. Nossa, que forte. É uma história, mas é uma história que tem muita força e o Jaime entendeu isto. Se reconstruímos a pessoa, reconstruiremos o mundo. Então, vamos tentar chegar ao maior número possível de pessoas, levando-lhes a palavra, através do anúncio da palavra, do testemunho de vida, da oração, formando apóstolos. Há uma nota importante no nosso carisma que é:
o chamado fazer. Nós não só somos, não só fazemos, a nossa missão é formar outros para que o sejam, para que o façam, formar apóstolos, é deixar outros no nosso lugar. E que esses outros cheguem a outros. Não é? Assim, uma cadeia, há aqui uma intencionalidade missionária. E isto nós notamos que tem muita força, até entre os nossos jovens. Não é? A nossa forma de realizar a pastoral é muito este formar para que sejam outros a formar. Não é? Jovens a formarem jovens, a evangelizarem jovens. E o carisma tem muito este cunho missionário exatamente por isto. Não é? A quantos mais chegarmos, quanto mais pessoas reconstruirmos, mais mundo reconstruímos. Muito forte, né, essa história. Guilherme, e você que foi alcançado, né, pela Verbum Dei aos 14 anos, você contava. Como é que você vê hoje a Verbum Dei, a fraternidade, como uma resposta para os jovens desse nosso tempo tão exigente, né, desafiadores, né, os tempos que vivemos? Eu acho que está um bocadinho relacionado com a resposta que a Teresa também acabou de dar, este conceito destas comunidades evangelizadoras que também sejam capazes elas próprias de evangelizar, que é a grande missão da Verbum Dei. Como é óbvio que tem que incluir os jovens, não é? Os jovens são o futuro depois da sociedade em que estamos inseridos. E eu acho que a forma muito particular como a Verbum Dei atua, em particular nos grupos de jovens de Lisboa, é que permite que sejam os próprios jovens a evangelizar estes jovens. Ou seja, nós, os chamados animadores, que preparamos as atividades, que organizamos toda a dinâmica da Verbum Dei para os jovens em Lisboa, que somos obviamente acompanhados pelas missionárias, somos também protagonistas desta evangelização, não é? É-nos pedido que esta tal oração com a palavra, o testemunho de vida, o anúncio seja feito por cada um de nós à sua maneira. E conscientes também da diversidade que temos de pessoas, que é uma riqueza, permite-nos também chegar a jovens muito diferentes, porque se calhar um jovem mais alegre tem uma sensibilidade capaz de chegar aos jovens mais alegres, mas depois se calhar também temos jovens que nos escutam e que são talvez mais tímidos, talvez mais com um perfil diferente, e temos também pessoas que evangelizam ao seu jeito, não é? Como são e como Deus lhes chega a elas. Nesse sentido, acho que para o mundo de hoje, onde é difícil ter um jovem sentado a escutar durante muito tempo e a dizer isto é a verdade e é só isto, escuta, acho que a nível de capacidade de evangelização se calhar não funciona tão bem como esta oportunidade de dizer ao jovem: tu és protagonista da tua vida, tu também és protagonista desta evangelização, e a Igreja inclui isto tudo, não é? Inclui os consagrados, mas inclui também os leigos, e os leigos têm este papel de protagonistas também neste sonho de chegar a todos que o Jaime tinha. E nesse sentido, aquilo que procuramos claramente ser em Lisboa é estar abertos a toda a gente, estar abertos a todos os jovens que têm grandes questões. Há muito espaço para a dúvida no caminho de fé, e tentar dar a estes jovens a oportunidade de se conhecerem melhor, de gostarem mais de si próprios também por se conhecerem melhor, à luz deste Deus que ama e que procuramos que seja essa a única certeza que têm na sua vida. É que Deus os ama. E tudo o resto, todas as outras incertezas que vão girando à volta desse pilar central, sermos capazes de viver nessa incerteza, sermos capazes de confiar, de viver uma vida também em confiança. E penso que isso era também muito o sonho do Jaime, quando pensou um bocadinho fora da caixa, à luz dos tempos em que vivia, e pensou que, então, para chegarmos e para transformarmos estes homens que a Teresa falava, e para podermos mudar o mundo em consequência, tem que ser todos a ajudar, tem que ser um contributo geral. E nesse sentido temos a sorte de termos muitos jovens, e de ser uma coisa também que se vai mantendo, ou seja, jovens, vimos os 50 anos da Verbum Dei, os que há 50 anos participavam nos grupos de jovens, hoje já não são jovens certamente, mas estão outros jovens que estão na comunidade, e vamos tendo também opções e oportunidades para cada faixa etária, para que as respostas também vão acompanhando o crescimento que a pessoa tem, naturalmente, não é? E as perguntas que vai tendo a cada momento da sua vida.
E com certeza esses jovens que já não são tão jovens construíram também famílias, suas famílias diferenciadas, não é? Construir uma família já tendo uma experiência com Jesus, né? Com o Verbo de Deus, é totalmente diferente, né? Do que hoje uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, né? E você falava e ficava pensando, Lisboa, uma cidade, acho que Lisboa é uma megalópole, uma cidade cosmopolita, poderíamos dizer assim, né? Que tem de tudo, né? Um campo assim muito grande de evangelização, não é? Sim, e com muita oferta também. Muita oferta. E que bom para a igreja, não é? Que haja estes diversos carismas. A Verbundei é mais um dentro da cidade de Lisboa. Sim. Acho que temos também a sorte de estar bastante centrais na cidade. Estamos no Campo Grande, que é uma zona bastante central, mas procuramos também colaborar e participar naquilo que é a Diocese e naquilo que é a Igreja, que, graças a Deus, em Lisboa há muitos projetos e muitos movimentos e muitos carismas que procuram trabalhar junto dos jovens e acho que é uma sorte podermos ser mais um desses carismas. Graças a Deus. Tereza, eu queria que você falasse das atividades que a fraternidade oferece, né? Eu percebo assim que são várias faixas também etárias, não é? Sim, procuramos chegar a todos, não é? Era o sonho do fundador. Então, podemos dizer, começamos logo a partir do primeiro ano de vida. Nós temos uma casa de espiritualidade, uma casa de retiros, perto de Lisboa, em Sintra, e nessa casa contamos com um espaço que chamamos a Casa da Alegria, que é uma espécie de pequeno infantário adaptado para que os pais que precisam de fazer retiro de silêncio venham ao retiro com os seus filhos, que ficam durante o dia na Casa da Alegria, cuidados por uma equipa de animadores, enquanto os pais podem rezar. Então, assim, as primeiras atividades que nós temos são destinadas às crianças. Ainda agora no verão tivemos 2 semanas de Casa da Alegria para que os pais pudessem fazer uma semana de retiro de silêncio. E depois trabalhamos muito com os jovens a partir dos 14, na paróquia do Campo Grande, terminam a catequese, os que querem entram nos nossos grupos de jovens. Sim. E aí oferecemos um projeto pedagógico, um itinerário com 7 anos de caminho, em diferentes grupos de jovens, que culmina depois numa variedade de grupos que podem escolher, podem também, e alguns sentem-se chamados também a tornarem-se eles próprios animadores dos grupos de jovens, não é? Fazem preparação para isso. Depois da faixa assim dos jovens universitários, começamos também com os jovens profissionais, não é? Já numa fase diferente, jovens profissionais em primeiro trabalho, segundo emprego, terceiro, que Geração J é um grupo que se reúne num espaço que temos em Lisboa, que é a Casa da Palavra, é a nossa sede de atividades da Verbundei, em Alvalade. E depois, a partir daí, toda uma série de grupos abrangentes, começando pelas revisões de vida, o acompanhamento espiritual individualizado, são respostas que oferecemos de acompanhamento espiritual. A revisão de vida oferece a um grupo pequeno de 4, 5 pessoas que semanalmente se encontram para partilhar a sua vida diária vivida à luz da fé. Não é? Desafios, dificuldades, avanços, recuos, com alguém que acompanha esse pequenino grupo. O acompanhamento espiritual é já uma resposta de acompanhamento mais individualizado. Todos estes grupos acontecem na Casa da Palavra, semanalmente. É assim uma casa muito visitada, bem circulada, é muito bom. E depois temos também todos os grupos ligados à parte dos casais, namorados e casais, formação para pais, pais à procura, não é? Os pais dos jovens que estão nos grupos ou outros, não é? Que queiram também receber formação para acompanhar os seus filhos. Temos grupos de formação bíblica, temos grupos de espiritualidade e arte, ecologia, enfim, se calhar tantas outras propostas que nem agora me recordo. Muitas grupos respostas, de oração, não é? Que bênção. Desde os jovens até à terceira idade, que é a juventude acumulada. Portanto, penso que não é por falta de resposta, temos bastante resposta.
às vezes não se conhece, não é? Às vezes falta-nos também divulgar mais, não é? Por isso também é importante estarmos aqui hoje. Muito importante, né? Porque nós queremos ser esse espaço, né? Para que as pessoas conheçam, olha, um carisma de uma beleza dessa e realmente respostas para todas as idades, todas as fases, né? Por exemplo, de um jovem que já está aí mais maturidade, outro que está começando, né? E eu queria que você falasse também, Tereza, onde em Portugal as pessoas que nos acompanham podem estar pensando, onde posso encontrar, né? Que não estão em Lisboa. Então, temos comunidades também na Madeira, está um casal missionário na Madeira, temos comunidade no Porto, residem lá os missionários e desenvolvem atividades tanto no Porto como em Aveiro, Pombal, toda a região norte do país. Temos também uma comunidade em Oeiras, está um casal missionário em Oeiras. E depois temos leigos da comunidade em vários lugares do país, Campo Maior, nos Açores, várias Coimbra, temos leigos presentes em várias cidades que tornam também esta missão uma realidade ali, não é? As pessoas que estão lá sentem que a Verbundei tem presença e podem acudir, não é? Podem bater a uma porta. Sim. Esses leigos atuam numa paróquia? Muitas vezes, sim. Na maioria dos casos, sempre trabalhamos em conjunto com a Igreja Diocesana, com as paróquias, universidades, Pastoral de Ensino Superior. E há alguma história assim, marcante que vocês gostariam de compartilhar? De um testemunho? Gui, começa tu. Ui. Devem haver muitas, não é? Há muitas, de facto, são 12 anos já na comunidade, portanto, a riqueza é precisamente que sempre que ouvimos um testemunho de vida é diferente, não é? Vem de uma pessoa com um caminho, com uma experiência. Acho que tenho assim vários que me marcam. Recordo-me, agora assim de cabeça, recordo-me de uma peregrinação que nós todos os anos nos grupos jovens fazemos uma peregrinação aqui a Fátima. Sim. E recordo-me em particular de um testemunho de vida de um animador, na altura eu tinha 15, 16 anos, portanto foi no início do meu percurso, que falava sobre uma situação familiar com a qual, pronto, tinha bastantes dificuldades em lidar, que pronto, como filho, a relação que tinha com os pais não era a que desejava ter e que isso de alguma forma, porque, repito, são jovens a evangelizar jovens, portanto o próprio animador que estava a partilhar também era ele um jovem. E lembro-me dele partilhar sobre como o facto de ter conhecido Jesus lhe ensinou a gratuitidade do amor. Portanto, esta ideia do eu não esperar que o outro me ame de volta para que eu seja capaz de o amar. E que esse amor é o verdadeiro amor que Jesus nos vem dizer. E depois, de facto, conhecendo a palavra, dar a outra face, um serviço, como por exemplo em João 13 temos de lavar os pés, esta ideia de nos baixarmos, de deixarmos que o outro seja, e que esse é o verdadeiro amor que Jesus nos vem ensinar. Eu lembro-me desse animador falar disso, e disse para mim na altura ser um choque grande, porque sempre pensei no amor como, na altura, jovem, não imaginava, achava até algo ridículo esta ideia de então uma pessoa que não me trata bem, vou amá-la desse jeito, não sei se sou capaz, não sei se tenho essa coragem. E depois de ter aos poucos percebido que, de facto, sozinho não tenho essa coragem, mas de facto, quando à partida nos sabemos amados e sentimos-nos amados por este Deus, então somos capazes dessas pequenas loucuras na Terra, com as pessoas à nossa volta, e de sermos capazes de um amor que é gratuito, que nos leva a baixarmos perante o outro, deixar que o outro seja. E esse animador, na altura, com esse testemunho, que pronto, não vou dar demasiados detalhes só pela questão de ter sido uma partilha muito pessoal dele, mas que na altura me marcou porque me inquietava essa forma de amar. E mudou muito, acho eu, desde aí, a minha ideia sobre o que é o amor e por isso marcou-me. Realmente o que atrai é o testemunho, né, Tereza? Muito. Se é genuíno, detectamos. Não é?
E a Teresa gostava de partilhar algum testemunho marcante? Eu, assim, o primeiro que me veio agora, quando me perguntou, e que está muito vivo em mim, foi há muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui ao nosso Centro Internacional de Evangelização em Espanha, em Valência, um dos primeiros centros da comunidade, e eu estava à mesa, estava num retiro de silêncio, estava à mesa a almoçar, e sentou-se na minha mesa, trouxeram um missionário, que se chama Dara, que foi médico, e sendo médico conheceu a comunidade e decidiu deixar a medicina e tornar-se missionário, sacerdote. Fez todo o caminho, formação, e aos poucos anos foi-lhe diagnosticada esclerose múltipla. Então, eu quando conheci o Dara, ele já estava em cadeira de rodas, e foi nesse fim de semana que estive nesse centro. E a certa altura, no meio da refeição, eu estava a almoçar, trouxeram o Dara para almoçar na minha mesa. Portanto, estava eu e estava ele nessa mesa. E impactou-me muito ver a forma como ele comia, já com bastante dificuldade em articular os membros. E ele comia e era inevitável sujar-se, sujar a mesa, era inevitável. E impactou-me a naturalidade com que ele comia, sem se incomodar com isso. E ao mesmo tempo ele manteve um sorriso do início ao fim daquela refeição. Ele tinha um sorriso estampado no rosto. Estávamos em silêncio e aquilo remexeu-me muito por dentro, não é? Eu só tive a coragem de, no fim da refeição, me levantar e ir fazer a pergunta, quase ao ouvido. Dara, porquê é que ri? E ele respondeu-me, eu rio porque ainda posso amar. Nossa. E essa resposta do Dara, eu vou levá-la para a vida inteira. Sim. Porque talvez eu estive ali com ele aquela meia hora, numa atitude quase de pena por ele. E ele não estava nem aí. Ele estava a saborear a vocação que ele quis, que procurou, que se formou para ela, mas que agora tinha que viver numa condição de esclerose múltipla, sem pena nenhuma de si mesmo, não é? E com uma alegria enorme, porque ainda pode amar. E gostaria de eu própria poder dar esse testemunho a muitos. Que bonito, né? Ou seja, independente da nossa circunstância pessoal ou de um sofrimento, né? Nós ainda podemos responder diferente, né? Vale para todos nós aí essa história. Nós ainda podemos amar. Dar uma resposta diferente, não é? Que bonito. E eu gostaria, já estamos quase finalizando o segundo bloco, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para um jovem, né? Que está aí inquieto com as questões, né? Talvez suas questões pessoais, né? Que conselho vocês dariam para um jovem que, né, na altura de sua vida está também questionando, né? De repente, a existência de Deus, né? Se existe, faz-me feliz, né? Voltamos à pergunta inicial. Como que a Verbum Dei pode ser uma resposta para esse jovem? Diz o primeiro? Eu diria a Verbum Dei, como se calhar qualquer outro carisma, como a Igreja Diocesana, há sempre resposta, mas temos que procurar, temos que ouvir o nosso interior. Talvez o primeiro conselho, não sei se é um conselho, mas primeira dica, sente o que tu sentes. Estás inquieto, estás insatisfeito, vai atrás disso, não é? Eu há bocadinho dizia, eu senti inveja, fui atrás dessa inveja e ela guiou-me muito bem. Não é? Sente verdadeiramente o que tu sentes, dá nome. Estás insatisfeito, estás inquieto, estás à procura, procura, não é? Procura. Aproxima-te de amigos que sintas que são confiáveis. Procura um amigo, vai com um amigo, não é? Vai 2 a 2, 3 a 3. Faz caminho com outros, não fiques sozinho. Não fiques só a fazer scroll down no telemóvel à procura num site, o que é isto, um carisma.
vai ao encontro, não é? Vai ao encontro, experimenta, faz a experiência. Arrisca sair do conforto do sofá, do lugar que tu dominas, expõe-te ao risco da novidade, não é? De ires com outros, que isto às vezes hoje em dia é muito difícil, não é? Porque os ecrãs são sempre lugares confortáveis onde estamos protegidos. É verdade. E custa-nos mais dar o passo de ir ao encontro do outro cara a cara, não é? O vivo, o ao vivo. Arrisca. Pergunta, junta-te a um grupo. Não tenhas medo das tuas dúvidas. As tuas dúvidas são oportunidade de muito crescimento. E se calhar de muito crescimento para ti e para outros que têm as mesmas dúvidas e não se atrevem a formulá-las. E eu, se calhar assim, talvez a mais importante, procura quem te ensina a rezar, verdadeiramente. A rezar como o Jaime descobriu, ou seja, um diálogo tu a tu, um diálogo onde eu falo, mas Deus também fala e eu escuto. Não é? Procura quem te ensine a ler um texto bíblico, a decifrar um texto bíblico, a traduzi-lo para a tua vida diária, não é? A traduzir o impacto que ele tem na nossa vida hoje. Sim. E procura também quem te acompanhe no teu caminho, porque nunca estamos feitos, nunca estamos formados, não é? Precisamos de caminhar sempre uns com os outros, fazer-nos espelho uns aos outros, ajudarmos-nos uns aos outros, contrastarmos-nos uns aos outros. Precisamos muito desse caminho em comunidade. Procura, e encontrarás. Olha, muito boas as direções fortes, né? E realmente é isso mesmo. Sozinho nunca, né? Sozinho né, nunca. Guilherme, sozinhos Sim. não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Não chegamos. Nenhum homem é uma ilha e acho que nós tentamos ensinar muito isso também nos nossos grupos de jovens. Passamos muito esta ideia de que num mundo tão digital como aquele que vivemos hoje, e às vezes parece que chega ao nosso telemóvel, ao nosso pequeno refúgio, tentamos passar muito que o que importa são as pessoas, para não nos esquecermos disso. Sim. O que importa são as pessoas e a nossa felicidade mais pura e verdadeira vem destas relações que temos uns com os outros, que sim, que às vezes são desafiantes, às vezes nem tudo é um mar de rosas, mas que é nelas também que vem a beleza desta vida onde amamos, somos amados, e que no final do dia nós jovens possamos ter a coragem, porque é preciso coragem, não de todo que digo isto achando que é uma coisa fácil, ter a coragem de não escolher o caminho mais fácil muitas vezes, o caminho que nos é oferecido nas redes sociais, que tudo parece funcionar às mil maravilhas com os outros e depois nós vivemos na frustração de não conseguir e das coisas parecerem mais difíceis connosco. Escolher o caminho que às vezes não é o mais fácil, na certeza de que podemos colher os frutos mais tarde. Não termos medo de arriscar, não termos medo de ir encontrar estes grupos que a Teresa falava, seja a Verbo Day, seja outro carisma qualquer, e que possam dar tempo para estas grandes questões. Porque é que estamos aqui, quem somos, porque acho que há toda uma vida interior dentro de nós e há todo um conjunto de respostas que nós se calhar podemos dar se começarmos a explorar essas questões, que fazem gostar mais de nós, fazem-nos querer ser mais para os outros e que daí vem muita felicidade e muita liberdade, verdadeira liberdade. Obrigada. Quero agradecer imenso a presença de vocês, a Teresa, o Guilherme, por esse momento tão bom aqui conosco, né? E com quem nos acompanhou em casa, desejando as maiores bênçãos na vossa missão, vocês que retornam, né, para a missão, que seja muito fecunda a missão de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada Pelo convite. E igualmente o vosso trabalho. Nós agradecemos muito e agradecemos quem nos acompanhou de casa, ouvindo hoje, conhecendo um pouco mais, não é, dessa fraternidade, da Verbo Day, da história inspiradora de Jaime Bonet. Olha, esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Você pode rever ou enviar para alguém que precisa conhecer dessa história, não é? Então, assim, nós nos despedimos deixando o nosso abraço, agradecendo ao nosso benfeitor,
que mantém essa obra de evangelização no ar. Deus abençoe e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.